Glória a Deus, bendito é teu nome, Jesus Cristo, louvado. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo, bendito. Glória, glória, glória a Deus. Amados, minha Bíblia está aqui aberta em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 25. É o tema da Gerados pela Graça, recebendo graça para ser fiel. Sim, é o tema, recebendo graça para ser fiel. Sabe, na religiosidade humana nós aprendemos a receber Jesus como apenas conceito, informação, aquele que nos ajuda lá de longe. Mas o Evangelho da Graça, ao qual Paulo diz que se pregasse em outro seria amaldiçoado, ele é um Evangelho que mostra Jesus como presença. É um mistério. Colossenses 1:27 diz: Cristo em nós, a esperança da glória. Essa presença que vem habitar em nós nos vivifica através de um relacionamento, não através de uma religiosidade. Não são momentos religiosos, mas quando o Senhor vem habitar no nosso coração e nós buscamos através da oração, do jejum, da comunhão com os irmãos, nós buscamos o que, meus amados irmãos? Nós buscamos conhecê-lo através de um relacionamento contínuo. É o que a Bíblia diz em Efésios, orando em todo o tempo no Espírito. Quando nós tomamos o Senhor como nossa vida, nosso mantimento, nossa provisão, como nossa vida, porque Adão e Eva caíram, não é? Então eles já nasceram os seus filhos mortos espiritualmente. Então agora a vida está na presença percebida. Romanos 5:10 diz que nós seremos salvos pela sua vida. Então, o primeiro Adão foi alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. O espírito que tudo vivifica. Porque a morte se estabeleceu nas circunstâncias e na alma do homem. Portanto, o caminho de volta agora é restaurar a alma do homem, vivificá-lo, e aí através do homem renovado, reinar. Deus fez nossa imagem e semelhança e deu domínio. Agora, a imagem e semelhança foi danificada pela queda, e agora o Senhor restaura de dentro para fora a alma, e aí sim, pelo Espírito, exercer o domínio, ou seja, a fé que produz as mesmas obras e maiores. Estamos vendo então que há uma vida abundante, que ela é descortinada ao sincero, pela graça. A Bíblia diz em Romanos 12:2, se você não se conformar com a mente que está na frequência das trevas desde a queda, e você renovar a sua mente pela palavra, você vai experimentar. Porque este mundo jaz o maligno. Não pense que o que está acontecendo aí é a vontade de Deus. Tudo que está matando, roubando, destruindo não é a vontade de Deus. Isso aí aconteceu depois da queda. Deus criou um mundo perfeito, colocou Adão por último no jardim do paraíso, do Éden, das delícias, não faltando nada. Mas Adão e Eva traíram a Deus e por isso vieram os efeitos da queda, que são as 4 maldições de Deuteronômio 28. Olha lá. Escassez, angústia, doença e morte. Isso aí não é a vontade de Deus. Deus não criou isso. Isso aí é a aliança de Adão com o diabo. Mas Jesus Cristo veio em carne, morreu, ressuscitou, tomou todo o domínio, repassa agora para a igreja. E a igreja espiritual, a palavra igreja, eclesia, ekkalel, os chamados para fora deste mundanismo e carnalidade, se limpando pela graça, entra na dimensão da mente de Deus, da revelação do Espírito. Então, quando nós entendemos a proposta de Deus e tomamos a graça para ser fiel, quando nós começamos a nos nutrir com graça, nossos olhos espirituais, nossos ouvidos vão sendo abertos e a presença do Senhor vai vivificando o nosso coração para nós falarmos sem duvidar. Isso é uma nova vida, porque Adão e Eva perderam a vida, morreram. O salário do pecado é a morte. A morte espiritual é a incapacidade de perceber a Deus, crer em Deus e servir a Deus. Agora, quando começa a me nutrir com graça, com o propósito de ser fiel para o Senhor, para a glória do Senhor, o Senhor começa o que, meus amados irmãos? Ele começa a ter espaço e liberdade. Olha o que diz aqui Romanos 5:17. Olha o que diz aqui. Os que recebem, você está vendo? Os que recebem
a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Então, esse reinar em vida, esse manifestar o reino, né? 1 Pedro 2,9 diz que Jesus nos salvou, nos ungiu para nós sermos reis e sacerdotes. É para reinar em vida. O rei, ele ordena. Ordena o quê? A Deus? Não. Ele ordena as trevas que estão aí desde a queda. Quando Jesus ordenava aos ventos, quando Jesus ordenava a febre que saísse, ele não estava ordenando a Deus. Ele, como embaixador celestial, estava falando em nome de Deus, ordenando as trevas que entraram em Adão e Eva saíssem agora. Então, o reino de Deus, ele diz, olha, se os cegos estão sendo curados, os cativos estão sendo libertos, é porque o reino de Deus está no meio de vocês. Então, o reino de Deus, ele não está aqui ou acolá. Em Lucas 17, 20 e 21, diz que o reino de Deus não está ali ou lá. O reino de Deus está em nós. Quando a Bíblia diz buscar, pois, o reino de Deus e sua justiça, ele está falando exatamente disso. O reino de Deus é paz, é amor, é alegria no Espírito Santo. Essa nova vida que é descortinada ao tomar a graça, mostra que agora o homem separado de Deus, ele faz escolhas. Pela carne ou pelo Espírito. É o que vemos. Há duas propostas. O tempo todo. A carne convida, o Espírito convida. E o convite do Espírito, se nós atendermos e nos inclinarmos para o Espírito, é essa restauração para uma vivificação e um novo desempenho. Então o homem separado de Deus, ele precisa de Deus como a respiração. Assim como o nosso corpo precisa de oxigênio, a nossa alma precisa do Senhor, passo a passo. Então o Senhor, ele tem agora, para mim, para você, uma vida abundante que vai sendo descortinada aos poucos pela comunhão diária com Deus, com a palavra de Deus e com pessoas cheias do Espírito Santo. Essa nova vida que vai sendo descortinada, ela vai sendo percebida. Então aí você vai orando, ela vai restaurando o teu coração, mudando o teu pensar, o teu sentir, o teu agir. E aí ela vai se manifestando em suas palavras e seus atos proféticos. Que a boca fala do que está cheio o coração. Então, o reino de Deus, de dentro para fora, como rios, aquele rio que desce, Ezequiel 47, por onde quer que esse rio passar, tudo viverá. Então esse rio passa e toca a circunstância. Mas antes de tocar a circunstância, ele precisa vivificar a alma do homem. Porque quando Jesus veio habitar no meu e no seu coração, ele vivificou o nosso espírito, tudo se fez novo. Mas a nossa alma, pensamentos, sentimentos e desejos, muitas vezes estão entulhando. Sabe o que é entulhar? Impedir que aquele rio flua do teu coração, da tua voz para as circunstâncias. Então o inimigo, através de legalidade, ele bloqueia. Ele faz com que, através da sua oração, você não consiga crer e nem receber. Lá em Isaías 59 diz que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Deus está perto, mas por causa da nossa alma nós sentimos ele longe. Nós cremos no que vemos, no que sentimos, no que tocamos. Desde a queda o homem ele vive por vista. Agora o Senhor quer nos ensinar a viver por fé, que é essa comunhão com o Senhor, o Deus invisível que afeta o visível através da nossa vida. Nós somos canais, ele é a fonte. Quando compreendemos que receber graça para ser fiel é plenamente possível. Quando diz uma plena e poderosa salvação, está dizendo que o reino de Deus, ele não é uma fábula, ele pode se manifestar nas suas circunstâncias cada vez mais. Jesus morreu, nos deu uma vida abundante, agora o Espírito Santo habita no meio do seu coração e está nos ensinando a tomar aquilo que Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário e manifestar no visível. Manifestar o reino de Deus. É através da sua fé, Jesus curou os enfermos, você vai orar e aquela cura vai se manifestar. Aquela libertação, aquela provisão, aquele milagre, porque Deus é um Deus de milagre. No deserto ele mostrou isso. Se ele não livrasse aquele povo, constante milagre, constante milagre. Se Deus não livrasse aquele povo, eles pereceriam, porque eles dependiam completamente do Senhor. Assim eu e você temos agora um chamado, através da comunhão com o Senhor e com pessoas cheias do Espírito Santo, a termos agora restaurado essas três áreas. A alma tem três almas: mente, emoções e vontade ou desejo. Veja só, o Senhor tem para mim e para você todo o tempo, em todo o tempo, a fé do Filho de Deus. Gálatas 2:20.
A fé é dom de Deus. Eu estou falando de uma fé religiosa, nós tentando crer em Deus. Nós se esforçando para crer. Não estou falando isso. Eu estou falando de uma fé que Ele oferece. Receber graça significa que Deus é espírito de fé. 2 Coríntios 4,13 diz que Deus é espírito de fé. 2 Timóteo 1,7 diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas sim de fé, de amor, de moderação. Aqui está. Esse espírito de fé, ele se oferece para substituir os efeitos da queda. Ele é o pão nosso de cada dia. Ele nos ajudará a crer, se nós reconhecermos que dependemos completamente do Senhor Jesus Cristo, como nossa fonte. Como disse o salmista, todas as minhas fontes estão em ti. Então, Jesus, ele nos ajuda a crer, nos ajuda em nossa fraqueza. Não é o homem tentando crer, é Deus, a sua presença, nos capacitando a crer. Ou seja, Ele mesmo nos ajudando a crer. Portanto, essa fé, ela não é produzida, ela é recebida. O Senhor se torna a nossa fonte. Ele nos ajuda a confiar. Então, você chega diante do Senhor e diz: Senhor, eu me recuso. Lembra que o Senhor falou que aquele que não renunciar tudo, tomar a sua cruz a cada dia e seguir o Senhor não pode ser discípulo? Renunciar a tudo, Senhor, eu renuncio toda a minha sabedoria humana. Eu renuncio toda a minha capacidade humana. Eu dependo de Ti completamente. Eu espero inteiramente na graça. Eu tomo o Senhor agora como minha fonte de sabedoria. Eu agora, Senhor, peço que o Senhor me ajude. Ele sem mim nada podeis fazer, né? Nem crer. A fé é dom de Deus. E ela vem através de ouvir também a palavra do Senhor. O que estamos vendo é que você diz: Senhor, eu renuncio, eu rejeito andar na preocupação, na ansiedade, no medo. Mas eu decido agora, com a sua ajuda, andar na dimensão da sua fé. Agora, tomar o Senhor para que Ele venha, né, onde está a morte da preocupação, da ansiedade, do medo, da dúvida. Você troca isso e diz: Senhor, eu creio que o Senhor agora vai me ajudar a confiar. Porque a Tua presença é suprimento para eu prevalecer. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé não é um sentimento. Como eu falei, 2 Coríntios 4,13, a fé é o espírito de fé, é a presença do Senhor. É o Espírito do Senhor nos vivificando para conseguirmos crer com uma fé extraordinária, uma fé celestial. Uma fé que é dom de Deus, não uma fé que é produzida de mim para Ele. Não é uma tentativa, é um milagre. É um milagre. Portanto, Deus faz um milagre em nosso coração, para que através dessa fé, Ele é o autor e consumador da fé. Ele gera fé em nosso coração e depois Ele confirma a nossa fé, que são atos proféticos. Aqui o que nós estamos vendo é, veja que coisa maravilhosa, autor e consumador da fé. Nós recebemos essa fé como provisão, como presente. Tudo no Novo Testamento é presente, é dádiva. Portanto, a fé ela é presente, a salvação ela é presente. E tudo que decorre da fé. Porque o Senhor faz um milagre em nosso coração, colocando a fé. Aí os outros milagres é fácil, tudo é possível. O que? Crer. Aí sim, meus amados irmãos. Se nós recebemos Ele como fonte, aí através dele, como diz Romanos 8,32, aquele que não negou nem mesmo seu próprio filho, antes o entregou para nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Tomar o Senhor agora para vivificar, ao invés de dúvida, que ficou desde a queda, medo, ansiedade, preocupação, Senhor, eu decido renunciar à minha carne e eu decido andar agora na dimensão da sua fé. Essa é a primeira coisa. A nível de coração, Senhor, eu decido andar na dimensão do seu amor, olhar as pessoas com seus olhos, ter misericórdia, compaixão, viver para consolar os aflitos, libertar os cativos, curar os enfermos, para a tua glória. Então, desde a queda, o coração do homem está cheio de sentimentos egoístas, orgulhosos, mesquinhos, competições, julgamentos, críticas, fofocas, inimizades. Mas agora, não basta a fé precisa também do amor. Em Gálatas 5,6 diz que a fé, ela opera através do amor. Quando nós estamos magoados, ressentidos, a nossa fé não funciona. Em Marcos 11, 23, 24, se você disser e não duvidar no seu coração, tudo que você disser será. Aí ele continua o texto lá em Marcos 11, 23, 24, diz: mas se tiveres algo contra alguém, perdoai.
Então o perdão, ele desobstrui, ele limpa. Sabe aquele canal que está todo entulhado? A fé quer passar e não consegue passar. Então é preciso um canal puro. Então é essencial o perdão e o amor para que a fé funcione. Uma consciência contaminada, a fé não funciona. Por isso é muito importante tomar o Senhor como fé, como a tua inspiração. Você crê que Deus dá o que você pede? O que pede, recebe, Mateus 7,7. Eu decido hoje andar na dimensão da fé do Senhor. Porque a fé religiosa não vai resolver. Ela vai funcionar. Senhor, eu tomo a tua fé. E agora, Pai, eu vou amar as pessoas com seu amor. Eu vou amar as pessoas na unção agora da tua presença. Eu vou olhar elas com seus olhos. Sabe, isto é renunciar à sua carne e decidir andar no Espírito. Dependendo do Espírito. Senhor, eu tomo o Senhor como minha fonte de fé. Essa fé milagrosa, essa fé celestial. A fé que vem do Senhor para mim. Porque nós não podemos servir o Senhor primeiro. Primeiro Ele nos serve. Então, Senhor, eu recebo de Ti a fé para conseguir crer no Senhor. E eu recebo de Ti a capacidade de amar os meus inimigos. Tudo é possível que crer, então eu tenho essa capacidade de amar os meus inimigos e perdoar. Ah, mas eu não consigo ter relacionamento com essa pessoa. Não precisa, Deus vai restaurar aos poucos. Não estou dizendo você morrer de abraços e carinho e de fingimento, não. Decidir perdoar é não querer que a alma dela vá para o inferno, comece a orar por ela. Se o dia Deus restaurar o relacionamento, outra coisa. Eu estou falando de você não ter desejos malignos em relação a essa pessoa. Perdoar significa que ela não te deve nada, amém? Olha só que coisa tremenda. Tomar o Senhor como fonte de fé, a fé que Ele te dá. Muitas pessoas tentam crer em Deus na sua fé humana, religiosa. Eu creio. Não. Senhor, eu recebo de Ti, Pai, graça para crer. Recebo de Ti amor para perdoar. Recebo de Ti agora poder para renunciar todo o pecado, todo o mundanismo, toda a carnalidade. Você vendo como a graça funciona? Poder, amor, sabedoria. Veja o que estamos falando aqui. A fé é sabedoria. O amor é a presença, o fruto. E o poder, a capacidade de não apenas se entregar a Deus, mas a capacidade milagrosa, isso é milagre, de renunciar o que a carne gosta. Antes a carne batia, te convidava e você não tinha graça. Romanos 6,14 diz: vocês não vão ser vencidos pelo pecado. Por quê? Porque vocês estão debaixo da graça. O que é estar debaixo da graça? Vamos falar sobre isso? A Bíblia diz assim, 1 Coríntios 10,13, tentação nenhuma vai vencer você. Por quê? Porque você tem uma força que te livra. E 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5, diz que nós temos uma nova natureza e através dela nós já escapamos das seduções do pecado. Então, esse escapar mostra o que, queridos? Esse escapar mostra que a graça nos livra, não é nós que nos livramos. Aqui nós temos algo tremendo da parte do Senhor para mim e para você. Receber graça para ser fiel. O poder de Deus e não o esforço e a culpa. Quando a pessoa está na carne, ela tenta parar de pecar se cobrando. Não posso fazer isso, eu sou evangélico, e eu tenho que renunciar a isso, porque senão eu vou para o inferno, eu perco a bênção. É o homem tentando, é o homem se esforçando. Mas a graça, ela fornece poder para que você com alegria diga não ao pecado. Isso é milagre. O milagre de renunciar mundanismo, carnalidade, ídolos e pecado não é algo que é vinhos novos em odres velhos. É vinho novo em odre novo. Ou seja, é Deus te ajudando nas suas fraquezas. Quando você compreende que tem uma nova natureza e que você não é essa carne, aquela carne que te convidava antes você caía. Não. Hoje você não cai por quê? Porque você recebeu uma nova natureza e você tem a condição de decidir agora receber graça para ser fiel. Então, o Espírito Santo que está em você, ele está sempre disposto a te ajudar. Mas ele não impõe a sua presença, jamais ele vai forçar a sua presença. O que nós vemos é que ele oferece, como a respiração, o Senhor oferece a sua presença para mim e para você. O que estamos vendo é isto, essa presença oferecida que nos livra. Né? Quando Moisés disse assim, Senhor, como é que eu vou livrar esse povo do Egito? Ele falou, porque eu serei contigo. Então, a presença do Senhor nos capacita passo a passo. Nós não ficamos fortes. Ele é a nossa força. Ele é a nossa sabedoria. Ele é a nossa fonte. Nós dependemos dele em todo o tempo. Veja que o pulmão respira oxigênio e continua dependendo de oxigênio. Ele não produz oxigênio em si mesmo. Então nós não somos fonte.
Quando nós compreendemos que o poder de Deus está disponível para renunciarmos ao pecado e recorremos a Ele, clamamos a Ele, Senhor, cobre com o teu sangue, eu decido renunciar a esse pecado. Eu recebo agora poder para essa situação. Irmãos, quando diz que Jesus é o pão nosso de cada dia, significa que Ele é poder para vencer cada tentação. Não é que você vence definitivamente, a tua carne continua gostando. Você vence daquela vez. Sansão clamava ao Senhor, o Senhor o livrava daquela vez. O que significa é que o Senhor é o poder, né, de glória em glória, que significa de fé em fé, Romanos 1,17. Que é graça sobre graça. O Senhor te dá o livramento daquela situação. Quando você clama, dá. E na próxima situação você vai poder escolher de novo a carne e o espírito. Deus não te livra definitivamente. Ele não faz de você um anjo. Existe a morte e a vida, você escolhe. Deuteronômio 30, 19, 20. Eis que põe em ti o caminho da vida e da morte. Você escolhe. Então essa escolha ela é preciosa. Por quê? Porque agora tem o convite do espírito e da carne. Mas nós vamos escolher o espírito. Agora, se você escolheu a carne, você se arrepende, diz 1 João 9, confessa com a intenção de abandonar aquilo, o sangue de Jesus te purifica. Esse é o segundo caminho. O segundo caminho é, não peque. Mas se você pecou involuntariamente, o sangue de Jesus te perdoa, te traz de volta agora no espírito, para você na próxima vez não pecar. Então, o Senhor tem apenas perdão para os pecados? Não, Ele tem poder para você dizer não ao pecado. Você sabia que a presença do Senhor em nós é para que a gente não peque? Mas o Senhor é tão misericordioso que mesmo com essa presença Ele dá o sangue de Jesus para que se você pecar, não quando você pecar, a Bíblia diz quando você pecar, mas se você pecar, o sangue de Jesus te purifica. Aqui o que nós estamos vendo é que a graça, ela banca uma vida abundante. Ela nos dá condição, pela sua presença, do que Ele é, o que Ele sabe, o que Ele tem, o que Ele pode. De forma que, se você está sendo atacado na saúde, Ele pode te dar a fé para crer, Ele pode te dar um coração que consegue amar e perdoar, não dar lugar ao Satanás nem brecha, e consegue te levar a renunciar e não dar legalidade às trevas. Portanto, com a fé você está dando legalidade a Deus, abrindo-se para Deus. E com o amor você está realmente não dando lugar às trevas nos relacionamentos com pessoas. E através do poder de Deus você pode destruir as obras do diabo. Tanto a tentação como a feitiçaria, como a doença, toda crise, toda obra maligna, o poder de Deus é maior. Maior é aquele que está em você do que aquele que está tentando em vão. Toda ferramenta preparada contra você não prosperará. Aqui o que nós estamos vendo é que a presença do Senhor em nós, ela se oferece como a respiração. E poucos são tão humildes para depender do Senhor assim. Recorrem ao Senhor esporadicamente. Mas o que nós estamos vendo aqui, que o Senhor é uma fonte contínua, é um rio que nunca para. O tempo todo o Senhor está oferecendo sabedoria, o diabo está te convidando para preocupação. Olha aí. O tempo todo o Senhor está oferecendo poder para você renunciar, e a carne dizendo, dá desculpa, se entrega a isso, você gosta disso, você não gosta, quem gosta disso é sua carne. Tua alma geme pelo Senhor. Então o convite da graça, junto com o convite da graça está a virtude. O mesmo Jesus que dizia para o cego, vê, junto com a sua voz e a virtude, o cego via. Então o mesmo Jesus que te chama para ser próspero, Ele te capacita, te dá o dom de adquirir prosperidade. Essa presença te supre. Não é apenas informação, não é vá lá e faça, mas o Senhor está conosco. Eu quero que você junte comigo em oração e que você possa dizer, Senhor, eu vou tomar o Senhor como graça, como virtude, como presença e vou reinar em vida. Vou vencer a carne, o mundo, o diabo, vou vencer a crise, cada gigante que vier. Não vou fazer de vítima, não. Vou ficar lamentando e nem achando que isso é maior que eu, não. O Senhor é maior que tudo isso. O Senhor é maior que o gigante, maior que todas as coisas. Portanto, se eu for atacado, e a casa na rocha, a casa na areia é atacado. Se eu for atacado, Pai, na saúde, eu vou lutar e eu vou sarar. Se eu for atacado nas finanças, eu vou lutar, eu vou prosperar, eu vou emprestar muitos e vou ajudar o órfão, a viúva, o necessitado, a obra missionária. Se eu for atacado na família, eu vou lutar, eu vou perseverar pela graça. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a sua família. Quer dizer, então a graça ela nos banca. A graça, ela jura e promete que será conosco sempre, nunca nos deixará nem nos desamparará, Hebreus 13:5. E a graça, ela toma a responsabilidade de confirmar a nossa oração, ela envia anjos. De forma que o Senhor nos ajuda a crer e a falar com fé, semear no Espírito, e Ele ajuda essa semente a germinar e virar fruto. Coisa maravilhosa, né? A graça é a certeza de que você pode prevalecer em qualquer batalha. Por quê?
Porque o Deus que está com você, ele é muito maior do que esse diabo derrotado. O Deus que está em você não tem páreo. Não existe inimigo, rival igual. Então o Deus que habita em mim e em você, ele está em nós para nos conduzir em triunfo sempre. Portanto, não olhe aquilo que você tem nas tuas mãos no visível. Não fique procurando no visível. Aonde está o dinheiro? O Senhor tem meios, pessoas, situações. Apenas creia. Deus pode trazer esse dinheiro até mim. Fé é crer que Deus pode. Que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, fé não é tentar... Como? Quando? Não. Fé é dizer, Deus pode me tirar para fora dessa doença. Deus pode me tirar para fora dessa dívida, desse desemprego. Deus pode tirar minha família da idolatria, do mundanismo. A fé, ela crê, ela confessa. Pai, obrigado por o Senhor estar agindo nessa situação. Cada vez que vem a preocupação. Senhor, obrigado porque o Senhor está sarando o meu sangue, meus nervos, meus ossos. Não importa que o corpo está doendo, não importa que está ardendo. Senhor, obrigado que o Senhor está me curando. A fé, ela crê que Deus pode. A fé, ela confessa que Deus pode. A fé continua confessando que Deus pode. A fé está dando lugar ao Espírito. A fé, ela agrada a Deus porque através da fé você crê que Ele pode, então Ele pode. Olha o que diz aqui Mateus 9. 2 cegos vieram até Jesus e disseram, Senhor, cura nós, nos cure que nós somos cegos. Jesus perguntou assim, vocês creem que eu posso? Eles disseram, eu creio, Senhor, eu creio. O Senhor Jesus diz assim, então seja feito conforme a sua fé. Você está entendendo, queridos? Quantas pessoas que dizem que têm fé, mas ficam imaginando o pior. Ficam confessando o pior, só preocupado, só pensando no pior, só imaginando o pior. Não, irmão, alimente a sua fé. Diga, eu creio que o Senhor pode. Veja aí, Mateus 9, do 27 até o 31, tá bom? Fé é o milagre onde Deus te tira da dúvida e te leva para uma dimensão aonde você crê que Ele pode. E como é que eu chego a essa dimensão? Gradativamente. Primeira fé, ela é muito cheia de dúvida. Você confessa a dúvida. Senhor, eu creio, perdoa minha dúvida. Isola essa dúvida. Cobre com o teu sangue essa dúvida. Ela vai funcionar mesmo com dúvida. Mas à medida que você vai exercitando essa comunhão com o Senhor, Ele vai se revelando a você, você consegue crer sem duvidar. Você consegue, é um milagre, irmãos. Amém? Ó, se você crê que Deus pode, o milagre já aconteceu aqui dentro. Se você crê que Deus pode, infalivelmente é só uma questão de tempo. Mateus 23, 26 diz assim, ó, Deus limpa primeiro por dentro para depois limpar por fora. Primeiro Ele limpa a nossa alma das dúvidas para depois Ele mudar o cenário aqui fora. Então a questão financeira para Ele é fácil. Todo o poder foi dado nos céus e na terra. Então para o Senhor te prosperar, te curar, é fácil. Ele quer isso mais do que você. Ele enviou Jesus para que você tenha uma vida abundante. Ele quer. Agora, Ele vai restaurar a sua fé. Ele é o autor e consumador da fé. Para que você consiga crer que Ele pode. E quando você consegue crer que Ele pode, começa a confessar que Ele pode, aí Ele começa a enviar anjos. E aí a batalha começa. E aí o cenário começa a mudar gradativamente. Portanto, eu digo para você, se você crê que Ele pode, o milagre já começou no seu coração. Porque não adianta querer mudar aqui no cenário, com o coração magoado, misturado com mundanismo, idolatria, carnalidade. Hoje temos aí um monte de púlpito prometendo bênção para desconcertado, prometendo pão para os cachorrinhos, né? Um monte de gente aí, irmão, vivendo na carne e recebendo promessas no espírito. É uma loucura. Então os pastores, ao invés de fazer essa transição, tirar as pessoas do ídolo, do mundanismo e levá-los para a dimensão do Espírito pela graça, mantém o povo na carnalidade, no mundanismo, fazendo promessas para desconcertadas. As pessoas ficam frustradas, porque elas oram preocupadas, ansiosas, magoadas, estão sujas. Mas quando o homem começa a se limpar, aí ele consegue crer do tipo de Deus. Ele consegue crer que Deus pode. Porque uma pessoa que está no pecado, o diabo não deixa ela crer que Deus pode. Pode ter certeza, irmão. Aonde é pecado, o diabo coloca a ótica dele, a informação dele, é o castigo que ele dá. Ele dá o presentinho do pecado, ter legalidade. Ele cega. A pessoa não consegue crer. Ela força para crer, mas ela duvida. Ela está na frequência das trevas ainda. Mas quando Deus começa a libertar um coração, Ele diz, Provérbios 23, 26, dá-me, filho meu, o teu coração. Quando o Senhor tem o nosso coração, Ele vai restaurando, a evidência qualquer, nós conseguimos crer que Deus pode. Quando nós somos atacados no medo, Salmo 56, versículo 3, no dia que eu tiver medo, eu decido confiar no Senhor. Quando ele é atacado no medo, ele consegue crer que Deus pode. Agora, pastor, eu não consigo crer que Deus pode ainda. Minha fé está muito precária. Só tem que começar do começo. Meu querido, o novo nascido, ele é apenas um bebê espiritual. Ele vai ter que evoluir, avançar, crescer, se alimentar de graça. Não tem atalho não, viu? Se alguém disser que tem fórmula mágica, atalho, está mentindo para você.
É uma comunhão continuada com Deus, invista tempo com Deus como está fazendo agora, isso aí faz toda a diferença. Não pense que não faz diferença, é o alimento da fé. Você rega a tua plantinha da fé, você alimenta a sua fé, você esclarece a sua fé, ela cresce. É isso que eu estou te dizendo. Você vai ficar vendo televisão, vendo filme de terror, ouvindo conversa fiada, ouvindo mundanismo, isso não vai trazer fé para você. Agora, a tua fé é nutrida via Espírito Santo, com pessoas cheias do Espírito Santo. Então, à medida que a tua fé consegue crer que Deus pode, eu pergunto para você que está aí, você consegue ver Deus agindo nessa situação? Você consegue ver Deus maior que essa situação? Você crê que Deus pode? Então o milagre já começou no teu coração. Mas se você ainda não crê, não desanime, não desista. Ei, tenha coragem, comece do zero. Tá bom? Requer muita coragem. Mateus 18 diz: se você não se fizer como criancinha, não entrará no reino dos céus. Ou seja, não finja que crê. Diga, quer saber uma coisa? Vou começar do zero. Eu duvido, tenho medo, vivo ansioso, me perdoa, cobre com teu sangue, Senhor, e agora eu vou ser disciplinado, porque Deus não lê a Bíblia para você. Deus não ora por você, Deus não vai na igreja por você. Deus não recebe imposição de mãos. É você que vai cuidar da tua fé, que vai regar a tua fé, que vai alimentar a tua fé. Entende? Ninguém vai fazer isso por você, não. Então você vai ser disciplinado quando dá aquela preguiça. Ah, não, mas eu sei o que eu preciso alimentar a minha alma. Eu preciso estar no meio de pessoas cheias de Espírito Santo. Então se você fizer isto, Deus, através dessa entrega, vai tirar você da carne e levar para o Espírito. Quero unir a você com fé agora, com oração. A Bíblia diz em Mateus 18, que o que dois concordar será feito. Eu tenho fé para que você receba. Você tem fé para receber? Então você vai receber agora. Vai começar uma nova vida, uma nova etapa. Se você crer, tudo é possível que crer. Deus vai tirar você da dimensão da dúvida para eu consigo crer que Deus está agindo na situação. E começar a falar, Deus está agindo na situação. Em vez de falar do problema e ficar preocupado, Senhor, obrigado por o Senhor estar agindo. Cada vez que a preocupação bater na tua porta assim, ó. Ei! Senhor, obrigado por o Senhor estar agindo na situação. Obrigado porque eu entreguei na tua mão. Obrigado porque o Senhor é maior que isso. Obrigado porque isso logo vai aparecer no visível. Eu celebro a tua fidelidade. Você está vendo? O diabo te convida. Ô Senhor, obrigado porque o Senhor está na minha vida. Obrigado porque o Senhor está me olhando. O diabo diz, e essa situação, e esse boleto aí, Senhor, obrigado porque o Senhor é meu pastor, não faltará. Não foi assim que Jesus expulsou Satanás? Senhor, obrigado porque o Senhor suprir todas as minhas necessidades. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é meu Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é minha provisão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o meu médico. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está cuidando de tudo. Quer dizer, quando você não para de falar, irmão, porque quando você começa a falar com Deus, você não consegue ficar preocupado. Você fica preocupado, você fica calado. O diabo coloca aquela imagem na tua mente. E agora? Você está desempregado. Aí você vê que agora, estou desempregado. Mente vazia é a oficina do diabo. Mas diz Isaías 62, não fique em silêncio diante do Senhor. O que você faz, irmão? Você começa a falar com Deus. Você começa a dizer que Deus está agindo. Você começa a agradecer a Deus, citar promessas. O diabo sai. Como ele fez com Jesus no deserto. Agora a pessoa é atacada, ela fica preocupada, se faz de vítima, entra em depressão. É mesmo, eu estou desempregado. É mesmo, eu não consigo. Tá vendo? Não usa a arma do Espírito, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, quando a pessoa é atacada, você pode ver uma coisa, irmão. Eu estou olhando para lá, ó. Eu não estou vendo para lá. Mas se eu olhar para lá, eu não estou vendo para lá. Sabe como é que você vence o diabo? Quando ele começar a falar alguma coisa, lembre-se da palavra. Volte somente para a palavra, para a promessa que diz o contrário daquilo. Está doendo? Está doendo no teu corpo. Ó, está doendo aqui, ó. Está doendo. O que você faz? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor levou todas as minhas enfermidades. Obrigado porque o Senhor é meu médico. Obrigado porque lá na cruz o Senhor me curou. Você começa a falar com o Senhor, a fé começa a brotar. Mas você fica olhando para a doença, você fica olhando para o teu corpo, a fé vai brotar, meu irmão? A fé vai brotar se ficar olhando por vista? Não. A fé vai brotar se você lembrar-se de Deus, se voltar para Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor e olhar para o Senhor será salvo. Então na hora do ataque das trevas, da angústia, da aflição, Deus é o socorro bem presente. Mas você precisa olhar para Ele, falar com Ele, declarar a promessa com voz audível, porque o diabo não ouve o que você pensa. O diabo só ouve o que você fala. Por isso que Jesus falou lá no deserto as promessas. Então quando o diabo te atacar numa área, fale alto uma promessa que diz respeito àquela área. Fale alto, a atmosfera se enche, porque a palavra de Deus ela é luz, o diabo é trevas, ele sai. Então se é atacado numa área, descubra uma promessa naquela área e diga. Diga aquilo. Deus suprirá todas as minhas necessidades. Então essa palavra, ela é enviada e aquele mal sai. Eu quero orar com você e eu quero declarar sobre a sua vida um novo tempo. Amém, amados? Eu creio que você foi salvo para andar na fé, no amor
e renunciando todo o pecado, ídolo, carnalidade, vencendo, não sendo vencido, mas conduzido em triunfo, não só através da fé, mas através do amor e do poder do Espírito Santo. Maravilha, né? A graça, ela te dá condição de prevalecer contra o mundo, a carne e o diabo. Através do poder de Deus, você vence a carne, né? Através do amor de Deus, você vence o mundo, a inimizade, a fofoca, as pessoas te odeiam. E através da fé, você vence os desafios do diabo, os ataques na tua saúde, nas tuas finanças, na tua família. Você já é mais que vencedor. É preciso você entender, renovar tua mente, que você não é um pobre, miserável, você é um ungido de Deus, você é próspero, saudável, cheio do Espírito Santo. É isso que você é em Cristo. Pai querido, eu uno a minha fé com esse meu irmão. Eu declaro sobre ele toda sorte de bênçãos. Cobre com o teu sangue, se há brechas, perdoa. Senhor, dá a ele a fé para se entregar. Dá a ele, Senhor Deus, a fé para receber graça. Dá a ele a fé para perseverar dia após dia, alimentando a sua fé. Dá a ele, dá a ela, Senhor Deus, agora novos olhos, limpa com teu colírio. Dá a ele, a ela, Pai, um coração cheio de graça para amar e perdoar os seus inimigos. Dá a ele, a ela, o poder para renunciar aos ídolos, o pecado, a carnalidade, o mundanismo. Dá a ele, Senhor, vestes limpas agora, azeite transbordando. Dá a ele, Senhor Deus querido, agora, seja saudável, seja próspero, seja cheio do Espírito Santo agora. Receba uma nova vida. Eu concordo que essa unção vá até você agora e despedaça todo jugo, cadeias e correntes na sua vida, na sua família, na sua empresa, em nome de Jesus. Amém. 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 Em nome de Jesus. Um grande abraço a você e que a unção de Deus seja hoje dobrada sobre a sua vida. Jesus te ama e eu também. Depois assista de novo essa live. Depois assista de novo isso que eu falei. Até se você quiser, baixe o MP3, eu posso te mandar. Escute isso várias vezes, que isso vai renovar a sua mente e vai fortalecer a sua fé. Um grande abraço, Jesus te ama.